Olá, queridos, amados, amadas, mais uma vez aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está nos vendo, tá? Como eu disse da vez anterior, é sempre uma oportunidade, um privilégio poder estar falando da palavra de Deus. E o texto que eu quero compartilhar aqui nesse momento está lá na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 17, quando ele escreve assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Eu gosto muito desse texto, é um dos textos que tem estado comigo nos últimos tempos, nos últimos anos, a partir de uma perspectiva de vida buscando mais o Senhor, né? E o que eu quero compartilhar aqui sobre esse texto é que muitas vezes nós encontramos muita ênfase sobre o cuidado que o discípulo deve ter de não cometer pecados, né? Muitas vezes nós falamos muito, né? E exortamos muito, né, as pessoas para que elas não cometam pecado, né? E o conceito usado aqui é o de evitar comportamentos e atividades que a Bíblia cataloga especificamente como pecaminosos, né? Assim, o Filho de Deus, ele procura não participar de coisa alguma que possa prejudicar seu relacionamento com o Senhor, né? Coisas que a gente pode, como o apóstolo Paulo nos ensina, nós podemos ir tirando da nossa vida, né? Como a mentira, o engano, o suborno, ou os relacionamentos ilícitos que possam comprometer a nossa vida espiritual, né? Então, evitar estes pecados poderia nos levar a uma falsa sensação de segurança, né? Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Muitas vezes a gente prega sobre a mentira, sobre o engano, sobre o suborno, relacionamentos ilícitos, né? Coisas que podem comprometer a nossa vida espiritual, e muitas vezes por nos abstermos dessas coisas, muitas vezes por acharmos que nós deixamos de fazer essas coisas, isso simplesmente está me eximindo, né, do pecado, né? E essa palavra que o Tiago traz é muito mais além do que isso, né? É muito mais além do que isso. Ou seja, eu ser um cristão, eu ter o conhecimento da palavra de Deus e eu tirar essas coisas da minha vida, né? Como o apóstolo Paulo nos ensina, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, e nós podemos complementar com muitas outras situações em nossas vidas, coisas que nós fazíamos e então percebemos que não podemos fazer mais, né? Nos conscientizamos que não podemos fazer mais, então muitas vezes nós podemos chegar a uma situação em nossas vidas espirituais de que nós, simplesmente por acharmos que nós não estamos fazendo aquilo, nós estamos vivendo uma vida de excelência, uma vida tranquila, e nós estamos obedecendo a Deus, tá? Isso que eu falei é importante, sim, tá? Mas não é só isso, né? Esse versículo, essa parte aqui do ensinamento de Tiago, né, ele traz algo muito mais além do que isso, né? Ele diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem. Ou seja, não somente os meus conceitos daquilo que é errado, que eu tenho que deixar de fazer o errado para fazer o certo, e por isso que eu, nesse aspecto, vou me exercitando na vida cristã, mas não é só isso. Tem também a questão do bem, a questão daquilo que eu sei o que é o certo, o que é o bem, e se eu não faço o bem, também se eu não faço o que é o certo, é nisso que eu estou pecando também, né? Então ele nos diz que para ter uma vida aceitável diante do Pai, não basta somente evitar o mal. Entende, irmãos? Ainda que isto seja uma parte importante do nosso compromisso com Deus, para vivermos uma vida espiritual em toda a sua dimensão, nós devemos, além disso, tá, estarmos dispostos a nos envolver com o que sabemos que é bom. Entende? Tá? Então não basta apenas eu não praticar o mal.
Eu tenho que me envolver com o que é bom, tenho que fazer o que é bom. Ou seja, a nossa vida não pode ser vivida somente no plano das reações, mas o Senhor nos chama também para sermos pessoas de iniciativa que deliberadamente buscam cultivar o bem, né? Então, Tiago, ele deseja aqui que nós entendamos que não fazer o bem é tão condenável quanto fazer o mal. Vou repetir, o Tiago, o que ele está nos ensinando aqui é que nós precisamos entender que não fazer o bem é tão condenável quanto fazer o mal, né? E então nós trazemos para a nossa vida a prática, tá? Porque o livro de Tiago ele é muito importante. Muitas vezes ele é muito negligenciado por nós mesmos cristãos, né? Porque ele nos traz uma cobrança muito séria com relação ao meu irmão, com relação às necessidades dos meus irmãos e com relação à questão da prática das boas obras, que nada se contrapõe, né? Que nada se contrapõe aos ensinamentos de Paulo, né? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, os ensinamentos de Paulo e os ensinamentos de Tiago, eles se complementam para que nós, como cristãos, possamos ter uma vida que possa refletir o sal e a luz que Jesus nos ensinou que deveríamos ser para a vida daquelas pessoas que tanto necessitam. Que Deus nos abençoe, uma excelente semana para todos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Deus te abençoe.